Cara, eu tive em Kiev, tá? Não faz tanto tempo assim. Kiev deve ser, além de talvez a cidade mais bonita que eu já conheci no mundo, antes dos bombardeios, Kiev deve ser talvez a cidade que se sinta mais livre no mundo. Não existe absolutamente nenhum elemento da realidade para dizer que o governo, o regime, o presidente na Ucrânia sejam fascistas, nazistas. Na Ucrânia, ao contrário da Rússia, existe ampla liberdade de organização política e sindical. Há sindicatos livres na Ucrânia. Na Rússia não há. Na Ucrânia há mais de 350 partidos legais, certo? Na Rússia tem 4, certo? Então, não existem campos de concentração. Zelensky, o presidente ucraniano, é judeu, certo? Então, a gente sair dizendo que a Ucrânia, o governo, o regime, esse tipo de coisa são fascistas, não existem excessos nas ruas, não existe repressão. O que existe e que dá base para esses boatos e essas mentiras que vêm da máquina de propaganda do Putin, que são amplificadas pelo stalinismo ao longo de todo o planeta, certo? O que existe de fato é o nacionalismo ucraniano. Quer dizer, aquelas correntes políticas na Ucrânia que mantêm, que eram correntes que eram proibidas ainda na época sob o stalinismo, e que defendiam a independência da Ucrânia da antiga União Soviética. E essas correntes nacionalistas tiveram um determinado papel durante o processo revolucionário em 2014. É errado chamar essas correntes, dizer que elas são nazistas. Essas correntes são, digamos, correntes nacionalistas que lutavam pela independência da Ucrânia e tomaram um papel importante nas barricadas na luta contra o governo lá em a ditadura do Yanukovych, ainda lá em 2014. Agora, não existe nenhuma base de afirmação para falar desses grupos como nazistas. Ao contrário, por exemplo, não existem etnias dentro da Ucrânia que são reprimidas, perseguidas ou esse tipo de coisa. O que era reprimido, e reprimido pelas tropas russas, certo? E reprimido pelos setores bancados pelo Putin, eram reprimidos os tártaros da Crimeia. Os tártaros são o povo, digamos assim, o povo originário da Crimeia, que hoje é majoritariamente russo simplesmente por um motivo, porque Stalin, ao final da Segunda Guerra Mundial, deportou os tártaros da Crimeia e levou os russos para lá. É por isso que a Crimeia é majoritariamente russa hoje, nesse sentido, porque foram deportados. Os tártaros são povos com relações com religião muçulmana, de pele escura. Quem fazia a defesa e a segurança dos tártaros reprimidos pelas forças pró-Putin na Ucrânia eram esses nacionalistas ucranianos. Que nazista é esse que faz a defesa contra o ataque russo, os ataques russos dos povos de origem muçulmana e de pele escura? Quem é que faz isso? Certo? Qual é o nazista que faz isso? Certo? Então são correntes nacionalistas. Agora, essas correntes nacionalistas, existe uma confusão ideológica muito grande nelas? Existe, obviamente. Certo? Por que elas não são de esquerda? Por um único motivo, pessoal. Porque todo mundo que era de esquerda, quando estourou a Revolução Ucraniana, na Ucrânia, apoiou a agressão russa. O Partido Comunista, as correntes de esquerda, os grupos que se diziam que não eram stalinistas, todos apoiaram a intervenção russa, o ataque russo, ou ficaram quietos, escondidos. Certo? Quando surgiu a Revolução Ucraniana, em 2014, a esquerda lá, a esquerda, que se dizia não stalinista, cunhou até um termo. Eles falavam a revolução equivocada. Certo? Uma revolução que saiu errado. Mais ou menos isso. Eles queriam dizer em relação àquilo. E isso gerou uma tremenda confusão, certo? Porque todo mundo que se dizia de esquerda estava do lado do ataque russo contra a Ucrânia, certo? E não existiu nenhuma corrente, pelo menos que eu saiba, e olha que eu procurei bastante, nem corrente pequenininha. Achei um grupo anarquista ou alguma coisa assim, mas muito pequenos, certo? Que tenham se colocado do lado da revolução. Então, quem que assume a linha de frente como ideologia daquela revolução? O nacionalismo ucraniano. E o nacionalismo ucraniano teve figuras no passado, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, durante a ocupação, existia uma figura, Bandeiras, certo? Que era líder do nacionalismo ucraniano e que colaborou com Hitler contra a ocupação, contra a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. E daí se faz um paralelo, como se automaticamente todo mundo hoje que é nacionalista ucraniano, que defende a independência do seu país, fosse um defensor de bandeiras e fosse um fascista ou coisa do gênero. Agora, existem correntes de fato fascistas? Sim, existem, tá certo? Na Ucrânia, como existem no Brasil, como existem na Rússia. Na Rússia tem mais do que na Ucrânia, certo? Agora, depois da tomada
da Maidan, quando derrubaram o governo, nas primeiras eleições que existiam, e digo, as correntes nacionalistas tiveram um papel. Porque como todas as correntes políticas da Ucrânia assinaram aquele acordo que eu falei com vocês entre Putin e os Estados Unidos para manter a ditadura do Yanukovych, certo? As únicas correntes que foram para a barricada para lutar contra isso, de fato, foram as correntes nacionalistas. E no meio existia correntes que sim, em algum grau, como o Esquadrão Azov que você está falando, certo? Usavam pelo menos simbologia nazista, certo? Ou tinham uma ideologia mais profunda em relação a isso. Depois da Revolução e do papel que essas correntes nacionalistas tomaram, mesmo assim as correntes de ultradireita não chegaram a 1% nas eleições da Ucrânia. Não chegaram a 1%, não tem representantes no parlamento. É uma corrente absolutamente marginal dentro da Ucrânia e que serve simplesmente para um objetivo, para que Putin tenha desculpa para chamar todos os ucranianos de nazistas. Em 2014, passava pela televisão estatal russa, vocês vão achar que é exagero meu, mas vocês podem tentar procurar os vídeos da época. Na televisão na Rússia, no primeiro canal, o canal financiado pelo Putin, diziam na televisão que em Kiev estavam crucificando vivas crianças católicas. E era isso que os nazistas faziam em Kiev. E essa era a desculpa para eles tomarem a Crimeia e atacarem o leste da Ucrânia. Certo? Que em Kiev estavam crucificando vivas crianças católicas. Era isso que diziam na época. Isso é uma mentira deslavada, se apoiando num único fato da realidade. Existem correntes de extrema-direita nazista? Existem. São muito minoritárias e muito menores do que as que existem na Rússia. A Rússia, algumas estatísticas colocam que a Rússia é o país que mais tem organizações desse tipo, inclusive diretamente ligadas ao governo. Rogozin, que é o cara lá da Roscosmos, né, é conhecido a relação dele direta com esses grupos de extrema direita, com esquadrão e esse tipo de coisa. Antes da Revolução Ucraniana, isso você pode perguntar para qualquer latino-americano que tenha vivido em Moscou, a gente sempre tinha uma certa preocupação quando saía à rua, que era com os grupos skinheads nas ruas em Moscou, certo? Tem um conhecido meu, por exemplo, um cubano que foi morto dessa maneira nas ruas, um cubano que trabalhava num café, era fabricante fazia charutos artesanais, esse tipo de coisa, certo? Foi morto pelos grupos skinheads na Rússia. Os grupos skinheads na Rússia, depois da Revolução Ucraniana, desapareceram. Sabe por que desapareceram? E não tem mais nenhum na rua, e os latino-americanos não têm mais medo de sair na rua em Moscou? Porque foram todos para a Ucrânia combater ao lado do governo russo em Lugansk e Kiev. Essa é a realidade. Então, dizer que Kiev, o governo é nazista, o Estado é nazista, o presidente é nazista, isso é uma mentira, certo? Para justificar o ataque. Digamos que Putin não inventou do nada essa mentira. Quando a União Soviética manda as tropas, os tanques, para esmagar a Primavera de Praga, ou para esmagar o levante húngaro, ele dizia que para os soldados que estavam indo lutar contra os nazistas. E os soldados iam para lá acreditando que estavam indo lutar contra os nazistas e que seriam recebidos de braços abertos como libertadores pela população. É o que está se repetindo hoje a história, com uma diferença. O stalinismo na época, da União Soviética, e o stalinismo de hoje sem diferenças. O stalinismo de hoje é uma corrente burguesa que dirige um Estado capitalista, que é o Estado russo, assim como o Estado chinês. E é essa corrente que está usando de novo aquela velha mentira stalinista para oprimir um povo mais débil, um povo mais fraco, em nome dos seus interesses.